Se curtir o vídeo, se inscreva em nosso canal. Por aqui rolam vídeos como este toda semana. Então aproveite o conteúdo. No vídeo de hoje, vamos conhecer as 10 maiores cidades do mundo. Iremos considerar a região metropolitana de cada cidade. A pesquisa se baseou nas informações da organização World Population Review. Acompanhe o vídeo até o final para conhecer as 10 mais populosas cidades do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 60% das quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta atualmente residem em cidades. Cidades dos mais variados tamanhos, desde pequenos vilarejos até as grandes metrópoles. Vamos à lista. 10º lugar, Osaka, Japão. População estimada: 19.222.665 habitantes. A cidade japonesa de Osaka é o lar de mais de 19 milhões de pessoas. Essa multidão vive espalhada na região metropolitana da cidade, que comporta outros 46 municípios. A soma de toda a região metropolitana de Osaka reúne, aproximadamente, 7% da população japonesa. A cidade é o segundo maior e mais importante centro financeiro do país. Além disso, a cidade de Osaka tem uma enorme tradição cultural. A cidade é considerada a capital cultural do Japão. Ela é também uma das cidades mais antigas do país, havendo vestígios de palácios imperiais desde o século IV. 9º lugar, Pequim, China. População estimada: 20.035.455 habitantes. A capital chinesa é a capital nacional mais populosa do mundo e a 8ª cidade mais populosa do planeta. Em 2016, a população de Pequim já ultrapassava a casa das 19 milhões de pessoas. O aumento populacional aconteceu, principalmente, entre os anos de 2000 e 2010. No período, estima-se que a cidade tenha tido um aumento de 44% em sua população. O crescimento médio desde os anos 1960 é de 20% por década, o que, em comparação com o crescimento de outras cidades, pode ser considerada uma taxa de crescimento muito elevada. Se o aumento da população de Pequim continuar no mesmo ritmo, espera-se que o número de habitantes ultrapasse os 50 milhões em 2050. Pequim é uma cidade global. É o centro cultural, educacional e político da nação chinesa. Além disso, é a sede da maioria das empresas estatais chinesas e abriga as 4 maiores instituições financeiras do mundo. Uma curiosidade é que Pequim também é a capital bilionária do mundo, com o maior número de bilionários vivendo na cidade. O Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros e o mais movimentado da Ásia. Tem também a mais movimentada e longa rede de metrô do mundo, cerca de 700 quilômetros de extensão. 8º lugar, Mumbai, Índia. População estimada: 20.185.064 habitantes. A cidade indiana de Mumbai fica localizada na costa oeste do país e é o maior centro econômico e comercial da Índia, abrigando instituições financeiras importantes, bolsas de valores, bem como a sede de diversas empresas importantes. Todos esses atributos fazem com que a cidade seja considerada a mais rica do país. A cidade de Mumbai ainda é responsável por quase 70% de todas as transações comerciais e financeiras da Índia. Com um dos maiores e mais movimentados portos do mundo, a cidade de Mumbai é responsável por cerca de 70% de toda a atividade portuária do país, devido principalmente à sua modernidade e à sua posição estratégica dentro do continente asiático. Mumbai atrai imigrantes de todo o país e de vários países vizinhos, devido às grandes oportunidades comerciais e ao nível de vida relativamente alto. Mesmo com toda essa prosperidade e geração de riqueza, Mumbai tem grande parcela de seus habitantes vivendo em favelas. Estima-se que 41,3% da população vive em favelas. 7º lugar, Dhaka, Bangladesh.
População estimada: 20.283.552 habitantes. A Ásia está no topo da lista quando o assunto é cidades populosas. Em sétimo lugar na lista das maiores cidades do mundo está Dhaka, capital de Bangladesh. Este é um pequeno país de cerca de 148 km² ao leste da Índia. Antigo centro de comércio, a história de Dhaka remonta ao século XI, mas a cidade começa a ganhar importância ao se tornar a capital da província de Bengala. Cedida aos britânicos em 1765, tornou-se capital do Paquistão Oriental, em 1947, e da atual República do Bangladesh, em 1971. Nos últimos anos a cidade vem crescendo a uma taxa impressionante de 4,2% ao ano. Isso tem feito a cidade saltar na lista de maiores cidades do mundo, ocupando em 2022 o posto de sétimo lugar. Um fato curioso é que o inglês é a segunda língua mais utilizada na capital de Bangladesh. Sexto lugar, Cairo, Egito. População estimada: 20.484.965 habitantes. A capital do Egito foi fundada no ano 969 por Jawar, o siciliano, do Califado Fatímida. Antes de sua fundação, Fostat era a capital do país. Depois de diversas invasões, como a dos mamelucos, dos otomanos, de Napoleão e dos britânicos, Cairo se tornou a capital do Egito em 1922. Provavelmente, Cairo é uma das cidades com maior relevância histórica desta lista. É a sede da Liga Árabe, uma cidade que é um museu a céu aberto, composto por uma mistura de antigo e moderno, que convivem em todos os cantos da cidade. O Cairo religioso, cheio de vida e de contrastes, cidade cosmopolita em culturas e gentes, que revela diferentes civilizações. O centro da cidade é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1979. Cairo é a maior metrópole da África e de todo o mundo árabe. Quinto lugar, Cidade do México. População estimada: 21.671.908 habitantes. A Cidade do México é mais uma capital nacional a integrar a lista das maiores cidades do mundo. A bela cidade mexicana tem uma forte tradição histórica e é considerada o segundo maior centro financeiro da América Latina, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo. As etnias que formam a população que habita a Cidade do México são de mestiços, miscigenação entre europeus e indígenas, e crioulos, que são os que descendem de europeus. Como foi a capital de um vasto império pré-hispânico, a Cidade do México tem uma história riquíssima. Como consequência disso e buscando preservar toda a história que a cidade possui, existem na Cidade do México mais de 150 museus. Uma curiosidade sobre a Cidade do México é que a região metropolitana que compõe a cidade é composta por outras 40 cidades. Nesta região, vivem cerca de 20% da população do país. Quarto lugar, São Paulo, Brasil. População estimada: 21.846.507 habitantes. Fundada em 1554 por padres jesuítas. A cidade de São Paulo é mundialmente conhecida e exerce forte influência nacional. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga e a Avenida Paulista. Em torno da cidade de São Paulo, outras importantes cidades se desenvolveram e formam hoje a região metropolitana de São Paulo, que é uma das mais populosas do planeta. A capital paulista também possui um caráter cosmopolita. Estima-se que vivam em São Paulo nativos de quase 200 países diferentes. Atualmente é a cidade com as maiores populações de origens étnicas italiana, portuguesa, japonesa, libanesa e árabe fora de seus países respectivos. Terceiro lugar, Xangai, China. População estimada: 26.600.000
317.104 habitantes. Xangai é um grande centro financeiro chinês, sendo chamada de Paris do Leste ou Pérola do Oriente. Se estivéssemos observando nesta lista apenas o território da cidade principal, e não a região metropolitana, Xangai seria a maior cidade do mundo, com mais de 24 milhões de habitantes. A cidade de Xangai é um centro global de finanças, negócios e economia, pesquisa, educação, ciência e tecnologia, turismo, cultura e transportes. Sendo que o Porto de Xangai é o porto de contêineres mais movimentado do mundo. Além disso, tem o sexto maior número de bilionários, o quinto maior número de arranha-céus, é a quinta maior produção de pesquisa científica do planeta. Segundo lugar, Delhi, Índia. População estimada: 29.399.141 habitantes. A Índia é um dos países mais populosos do mundo, por isso não é de se estranhar que a sua capital esteja na lista das cidades com maior número de habitantes. Delhi foi fundada ainda no século XVII e tem a maior extensão territorial do país. Delhi tornou-se a capital do Império Mongol em 1638. Quando o Império Britânico passou a dominar grande parte da Índia, com Delhi conquistada em 1803, Calcutá se tornou a capital. Delhi voltou a ser capital administrativa do Reino Unido de 1912. Em 1947, quando a Índia declarou-se independente do domínio britânico, Nova Delhi foi declarada capital e sede administrativa do governo indiano, passando a sediar o parlamento indiano e outros órgãos importantes do governo do país. Muitos grupos étnicos e culturas estão representados em Delhi, fazendo dela uma cidade cosmopolitana. Primeiro lugar, Tóquio, Japão. População estimada: 37.435.191 habitantes. A maioria das cidades que compõem esta lista ficam nos países mais populosos do mundo. Uma exceção, porém, é a capital japonesa, Tóquio. Na verdade, não é nada fácil mensurar a população de Tóquio. Isso porque a cidade se divide em várias partes. As 23 zonas que fazem parte da Tóquio histórica têm cerca de 9,2 milhões de habitantes. Porém, quando analisada toda a região metropolitana, a cidade de Tóquio é a mais populosa do planeta, abrigando cerca de 25% da população japonesa. A megalópole assumiu em 1966 a liderança do ranking mundial de população da Organização das Nações Unidas, e tem se mantido no topo do ranking. Tóquio é o principal centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural do Japão. Possui a maior concentração de empresas comerciais, instituições de ensino superior, teatros e outros estabelecimentos comerciais e culturais do país. Também possui um sistema de transporte público altamente desenvolvido, com numerosas linhas de trens, metrô e de ônibus. A cidade de Tóquio é um dos maiores centros históricos e culturais do mundo. Ela é a cidade mais populosa do planeta. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. E se ainda não é inscrito, se inscreva e alimente sua curiosidade. Vídeos novos todas as semanas.